Paulo ele vai escrever um poema na carta à igreja de Filipe, em Filipenses. E quando Paulo escreve isso, a igreja de Filipe ela se constrange, porque a igreja de Filipe é uma igreja patriota romana. E quando ele fala desse servo sofredor, desse todo-poderoso Jesus Cristo, não há outro motivo a mais senão se levantar todas as manhãs e venerar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Em 2 Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a seguir, Paulo vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento também que em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho de todos quantos estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Quando Paulo escreve isso, e Paulo era um erudito na palavra, ele está falando de Isaías 53, o servo sofredor, e a sua glorificação em Isaías 54. Quando Paulo escreve à igreja de Filipe sobre isso, ele está dizendo: olha, que não haja em vós sentimento de exaltação, de ego, que não haja em vós um sentimento de servir a Jesus por nome, que não haja em vós um sentimento de servir a Jesus por posição, mas que haja em vós um sentimento de servir a Jesus pelo nome dele, por ele, para ele. Paulo então começa a falar de Cristo, da sua esvaziação, do seu esvaziamento como Deus para se tornar um servo entre nós. Quando Cristo ele nasce de uma virgem chamada Maria, ele vem como servo a esse mundo. Isso para os judeus foi impactante. Quando Isaías escreve o capítulo 56 do seu livro e começa a dizer quem deu crédito à nossa pregação, ele começa a detalhar esse servo sofredor. Os ouvintes de Jerusalém ficam impactados. Como pode um rei vir na forma de um servo, se humilhar, se fazer de servo diante de nós? Para eles era incabível, mas João, Lucas e os seus companheiros tiveram a oportunidade, como diz o cântico de Simeão, eles tiveram a oportunidade de não só ver, mas tocar o servo sofredor. Esse servo sofredor, ele veio nos ensinar muitas coisas, e uma delas, e a mais importante, é como servir no seu reino. Perceba que nós estamos aqui reunidos nessa noite, não é para que o nosso ego seja elevado, não é para que nós sejamos exaltados, não é para que o nosso nome apareça num telão, não é para que nós ganhamos títulos, mas é para que o nome dele seja glorificado. Entenda que o procedimento desse reino, ele se dá pela sua ação. Entenda que esse reino avança conforme você entende que você é um servo de Cristo, e ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e você deixa essa chama entrar em você, e agora você gera um desejo de falar dele. Mas para isso nós devemos e temos que tomar algumas atitudes, e a mais importante é o esvaziamento que devemos ter. Não há como nós se esvaziar como Jesus se esvaziou da forma de Deus, mas há uma forma de se esvaziar sendo e tomando uma posição de servo, não querendo ser maior que os outros, como disse Paulo anteriormente, não querendo tomar uma posição de ego, de exaltação, mas entender que a necessidade de quem está ao meu lado, de quem está à minha frente ou à minha retaguarda é mais importante que a minha. Paulo vai dizer à igreja de Filipos que a necessidade do irmão está acima da minha vontade. Paulo vai dizer que as minhas coisas não sejam de maior desejo que as coisas dos outros. Ou seja, Paulo está mandando nós se despir das nossas vontades para se aproximarmos de Cristo, conhecer a Cristo, não um Cristo ressurreto na nossa frente, mas um Cristo que se revela a nós quando nós estendemos a mão ao próximo e dissemos a ele que nós o amamos. Quando nós pegamos a mão no telefone e ligamos para alguém e dizemos para ele: eu preciso orar por ti nessa manhã, eu preciso estar um momento contigo porque eu quero revelar Cristo sobre a tua vida, eu preciso mostrar esse Cristo que me impactou.
Quando Paulo ele escreve esse poema e fala do servo sofredor, ele está dizendo que Cristo se esvaziou nada mais, nada menos que a própria forma de Deus. E ele vai dizer que não tinha nem lugar para se reclinar a sua cabeça para um descanso. Perceba que ele deixa um céu glorioso, poderoso, que criou todas as coisas sobre a sua palavra. E agora ele toma a forma de servo carpinteiro para dar a oportunidade de nós sentirmos esse amor e propagar ele através do nosso modo de servir. Mas Paulo vai tratar uma coisa que é duro e confrontante a nós: o esvaziamento das nossas vontades. Porque quando se trata em dividir, o nosso ego se sobressai. E uma das coisas que Cristo ele ensina é derrubar o ego, quando ele diz que nós temos que repartir o pão. Porque não há multiplicação, há repartição. A multiplicação ela só se dá porque alguém repartiu. Enquanto meu ego estiver acima, eu não vejo milagre. Nós clamamos, pedimos, imploramos por milagre, mas nós não queremos derrubar o nosso ego, esvaziar o nosso coração e ver a necessidade de alguém que está ao meu lado. Para que eu possa servir alguém, eu tenho que se esvaziar de mim mesmo. Só assim eu vou enxergar a necessidade do meu irmão que está ao meu lado. Cristo, ele deixa a sua forma de Deus para sentir dor, para sentir tristeza, para sentir dificuldade no deserto da fome, para sentir aflição, para gotejar sangue dos seus pulpos capilar, para sentir aquilo que nós sentimos no nosso dia a dia, para dizer: eu estou com vocês, eu senti a mesma coisa que vocês sentiram, eu sei o que é a dor de uma fome, eu sei o que é a dor de uma aflição, eu sei o que é a dor de uma separação de um pai. Engana-se quem acha que Cristo orou para que se afastasse da cruz. Não. Você não entendeu o Getsemane. A oração de Cristo foi para que não se separasse de Deus. Porque quando Isaías diz que ele tomou sobre si os nossos pecados, Deus cerra o céu e nesse momento não há comunicação entre Deus Pai e Deus Filho. Foi o único momento cravado na história da humanidade que não há comunicação entre Cristo e Deus, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Mas ele tomou a forma de indigno, se prostrou em uma cruz e disse: Pai, não impute a eles esse pecado. Eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que falam. Cristo estava expressando a forma de mais indigno perante uma sociedade que tinha o ego elevado e não sabia o que era servir. Cada um se pautava perante as suas vontades, os seus desejos, e ninguém estendia a mão para salvar ninguém. Mas o próprio Isaías falou: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Ele veio brotando como renovo. Não havia beleza e nem formosura, mas como ovelha muda ele foi ao matadouro. Ele não se justificou, ele não falou nada, ele apenas entregou a minha vida por ti e por mim, para que nós entendamos que não é momento de nós se justificarmos, não é momento de dizer por que nós vamos fazer ou por que nós não vamos fazer, é momento de nós impactarmos uma geração que está esperando. Terça-feira eu trouxe alguns números, é alarmante o número de suicídio, é alarmante o número de suicídio na sociedade, e tudo que Cristo quer é que alguém brade, abre a sua boca e diga: Cristo tem poder para preencher esse vazio do seu coração, tirar você dessa amargura, levar você a ser um servo dele. Porque no entendimento bíblico eu não me torno um servo apenas no culto de domingo à noite. No entendimento bíblico eu não conheço quem é Cristo somente vindo no culto domingo à noite. É gostoso, é maravilhoso, eu adoro
ouvir as ministrações, eu adoro ouvir o louvor, mas para eu conhecer a Cristo, a saber, porque Ele não aparecerá ressurreto na sua frente, apenas se acontecer uma visão. Você precisa servir o seu irmão, para você saber como é Cristo, para você entender o desejo de Cristo, para que você entenda o que Cristo exerceu sobre nós, para que você entenda que Cristo se assentou no meio dos prostitutos, dos drogados, dos ladrões, dos assassinos, repartia o pão. Os religiosos olhavam para ele e diziam: quem é este que diz que é filho de Deus e está no meio dos pecadores? E aí ele vai dizer para os religiosos: porventura um pastor de ovelha não deixa as 99 e vai atrás de uma? Porventura uma mulher que perde uma dracma não vai atrás dela diligentemente? Porventura o filho pródigo não tem direito de retornar à casa e eu lhe prestar uma festa, uma homenagem? Os nossos olhares devem ser os olhares de Cristo para uma sociedade que ninguém dá valor, mas nós temos um olhar de Cristo que olha e diz: ainda Ele vai ser alguém nessa terra, porque tudo que nós queremos é se sentir importante, e não há endereço melhor para se sentir importante que aqui dentro, porque aqui nós somos o Filho de Deus Todo-Poderoso, a paternidade exercida sobre nós, nós levamos o reino e dissemos: Ele é o meu rei, o Senhor dos senhores dos exércitos. E sobre Ele está todo o poder. Sobre Ele eu exerço o poder do reino. Eu só posso dizer que eu faço parte desse reino, na verdade, quando eu olho para as pessoas e acredito nelas. Não há como eu olhar para alguém na sarjeta, chapado de crack, e dizer: não dá mais nada. Lamento de dizer que você não tem o olhar de Cristo. Porque alguém chegou para Cristo e disse: Senhor, o que eu faço para me salvar? Eu sou zeloso na palavra e eu conheço toda a palavra. Ele disse: que bom que tu conheces tudo, e maravilha de Deus, conhece tudo. Mas deixa eu dizer, tens de fazer duas coisas: amar o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E ele vai indagar a Cristo como um bom judeu, porque o judeu, ele, numa pergunta, ele remete outra, e ele diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus então conta uma parábola a ele: deixa eu te ensinar quem é filho e quem não é, quem é servo e quem não é. Ele vai dizer que saiu um homem e ele foi salteado. Eles bateram tanto nesse homem que ele estava no chão, quase sem sentidos. Ele não conseguia mais se mover, a sua respiração estava baixa. E passa um levita por esse homem, e diz a Bíblia que ele passa de largo, ou seja, ele não dá bola, ele não vê mais vida naquela situação, ele não enxerga mais nada naquela situação. Esse homem era um religioso. Esse homem era um homem que vinha nos cultos aos domingos à noite. Ele dava like no YouTube. Ele dava like no Instagram. Ele comentava: ah, como eu amo esse Cristo. Mas quando ele via a necessidade, ele passava de largo. A Bíblia vai dizer que vem um sacerdote, aquele que entrava no Santo dos Santos, aquele que servia, ministrava, e quando ele estava lá nas ministrações, quem sabe até ele dava uma sapateada, dava um glória, falava em línguas estranhas, mas só que quando ele passa pela necessidade, ele passa de largo. E Cristo vai dizer: este também não é filho, este também não é servo no meu reino. Ele está trazendo uma mensagem para aquele homem. Mas ele diz que vem um bom samaritano. Por que ele traz a figura do bom samaritano? Porque os samaritanos não se davam com os judeus. Eles tinham uma rixa. E aí Jesus disse: olha, e vem um bom samaritano. Ele já confronta o judeu dizendo bom, porque os judeus diziam que os samaritanos não eram bons.
E ele diz que quando aquele bom samaritano vê aquele homem jogado, ele desce da sua cavalgadura, vai até o homem, vê se há vida naquele homem, ele percebe que ainda há vida. Se ainda há respiração, ainda tem esperança. Se ainda há um triz de respiração, ainda há esperança. E o nosso papel é crer nisso. Ainda que nós sejamos impactados, mas no nosso coração deve estar cravado a esperança nas pessoas. Não é a esperança no teu ministério, não é a esperança na tua oportunidade, não é a esperança no teu livro, não é a esperança no dia de tu pregar, não, é a esperança que aquelas pessoas que precisam, elas vão dar certo. E a Bíblia diz que ele junta aquele homem do chão, coloca sobre a sua cavalgadura, vai até uma estalagem, após atar aquele homem, limpar aquele homem, coloca aquele homem numa estalagem, paga a diária dele e vai embora. Perceba que Jesus está trazendo a mensagem para aquele homem, dizendo: esse é o seu próximo, aquele a qual ninguém acredita. O meu próximo não é quem prega no domingo à noite. Esse é fácil ser o próximo. O meu próximo não é o irmão que está nas terças-feiras comigo no curso. Esse é fácil ser o meu próximo. O meu próximo não é somente a minha esposa, o meu filho. Esses são fáceis, eles estão comigo todos os dias. Eu não preciso lhe juntar do chão. Eu não preciso atar ele, porque ele está todo dia comigo. Ele serve a Cristo comigo. O meu próximo é aquele que a sociedade olha e diz: olha, eu não acredito mais. Eu não creio mais. Mas o Espírito Santo brada dentro de ti e faz você soltar uma palavra: eu acredito. Eu creio. Porque um dia alguém acreditou em nós. E perceba que a primícia dessa crença em nós foi ninguém mais, ninguém menos que a Trindade. Porque a Bíblia diz que nós fomos eleitos. Se alguém foi eleito, alguém voltou. Então quem voltou foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Teve eleição unânime. Porque eles olharam do céu e disseram: eu acredito. Diga comigo: eu acredito. Quando nós acreditamos, nós olhamos para o próximo e dissemos a ele: eu acredito. É tudo que Cristo quer. Ramaya Soria. Para entrar penetrando naquela vida e fazer ele entender que ele precisa desse servo sofredor que chegou à nossa vida. Entenda que não há evangelho sem esvaziamento e não há evangelho sem servir ao próximo. Evangelho sem servir ao próximo é um evangelho vazio, que não cura ninguém, que não salva ninguém. Evangelho que não derruba o teu ego, coloca as suas vontades abaixo do outro. Esse evangelho na verdade é uma furada, porque o evangelho que eu conheço é um evangelho que olha para alguém na sarjeta e acredita. É um evangelho que olha para alguém num crack e acredita. É um evangelho que olha alguém na prostituição e acredita. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho do nosso Cristo sofredor. Jesus não foi na cruz do Calvário para nós se vestir belos e bonitos para uma noite aparecer no YouTube. Ele foi na cruz do Calvário e disse: eu acredito, está consumado, Pai. Eu acredito numa geração perversa. Eu acredito numa geração que escolheu Barrabás, mas não me escolheu. Eu acredito num povo que olhou para Barrabás e disse para mim: crucifica-o.
Eu acredito naqueles soldados que me colocaram um pano na cabeça, me esbofeteavam e disseram: revela quem te bate agora. Eu acredito quem cuspiu no meu rosto e disse: tu não és rei dos judeus. Eu acreditei num homem ao meu lado que disse: esse é o Filho de Deus. E disse para ele naquela oportunidade: hoje mesmo estarás comigo no reino de Deus. Eu acredito. Na verdade, esse é o Evangelho. O Evangelho de eu acredito. O Evangelho que faz derrubar o meu ego. O Evangelho que me faz chorar quando vê alguém gritando por fome. O Evangelho que me faz chorar quando vê alguém sem perspectiva de vida. O Evangelho que me faz perder o sono quando sabe de uma notícia, quando o nosso parente quer se matar. O Evangelho que nos faz renunciar de um monte de coisas para estender a mão para quem nós não conhecemos. O Evangelho que nós sentimos a dor de alguém que está no hospital, que o médico olha e diz: olha, não há mais perspectiva de vida. O máximo que você vai aguentar é 3 meses. Vai para sua casa com sua família e você tem 3 meses de vida. Mas o Evangelho que nós conhecemos, há uma perspectiva ainda quando o médico olha e diz: não tem mais o que fazer. Esse Evangelho é o Evangelho que encontra o cancerígeno sem perspectiva nenhuma e ele é curado. Esse Evangelho é o Evangelho que tira aquele da cadeira de roda que na medicina não consegue mais reverter. Esse Evangelho é o Evangelho que faz alguém tirar a corda do pescoço. Esse Evangelho é o Evangelho que faz alguém de soltar o cão da arma e não atirar. Esse Evangelho é o Evangelho que faz você soltar a faca. Esse Evangelho é o Evangelho de quem acredita. Não é um Evangelho de faz de conta, não é um Evangelho worship, não é um Evangelho apenas de domingo à noite, mas é um Evangelho que sai por essas portas e encontra alguém em um canto e diz: olha, eu não tive força para ir até o culto, mas o culto vai até ela e diz: olha, Jesus chegou na sua vida. Esse é o Evangelho dos desacreditados. Esse é o Evangelho de quem pega alguém na sarjeta, dá um banho e leva para o resgate de vida. Por isso que eu amo a Cristo. Porque um dia Ele acreditou em mim. Eu amo esse Cristo porque um dia Ele olhou para mim e acreditou em mim. Eu amo esse Cristo porque Ele acredita nas pessoas. Eu amo esse Cristo porque Ele dá a última oportunidade. Eu amo esse Cristo porque Ele faz você acreditar na vida de novo. Não há nada e nem ninguém que possa fazer nessa terra acreditar na sua vida de novo a não ser Ele. Nós tomamos remédios e tomamos algo para que possamos ter um dia sem se focarmos na ideia que nós não conseguiremos mais. Mas eu acredito em um Cristo que invade o seu coração e te traz de novo uma luz para que você viva. Mas a ideia de Paulo é que esse Cristo não seja apenas uma ilusão, que esse Cristo não seja apenas um faz de conta. Paulo vai dizer à igreja de Cristo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Paulo primeiro ele solta, depois ele começa a revelar.
Porque imagine se o pai de José diz para José: vai atrás dos teus irmãos que é uma cova lá. Ele não iria, irmão. Ele não iria. Não minta para mim, ele não iria, e nem eu iria, e nem você iria. Mas o que Deus mostrou foi um céu prostrados a José, aliás, perdão. Espigas prostradas a José. E Deus disse para ele: vai na boca de Jacó. Ele enfrentou cova, ele enfrentou prisão, ele enfrentou muitas coisas, e ele se esvaziou para perdoar os seus irmãos e anunciar um Cristo, que quando seus irmãos se prostraram a ele, disse: levante-se, eu sou José. Ele se jogou ao chão, pediu perdão para os seus irmãos e diga: traga-lhe papai, traga todo mundo, porque aqui há abastança. Esse é o Evangelho que nos faz esvaziar, perdoar e nos coloca na abastança do reino de Deus. Mas eu preciso tomar essa atitude, a atitude de esvaziar o meu coração das minhas vontades. E eu não estou falando de vontade de projeção de vida, eu estou falando de vontade indivisiva. Quando Cristo ele se assenta na mesa com os seus discípulos, ele reparte o pão. Até aí estava tudo bonito e belo. Que mesa maravilhosa, Cristo está conosco. Ia tudo bem, até Cristo pegar uma bacia, tirar a sua vestimenta de cima, uma capa que ele usava sobre ele, em cima da outra roupa, amarraram uma toalha em sua cintura, colocaram a toalha em seu ombro e dizer para os discípulos: eu vou lavar os seus pés. Pedro se levanta e diz: não, Senhor, eu não, tu não me lavarás os pés. Ele disse: olha, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Então ele diz: lava-me todo, Senhor. Aproveita e já dá um banho no Pedrão, que o Pedrão é brabo. Ele disse: não precisa. A palavra já te lavou, eu preciso só lavar os teus pés. Ele foi lavando pés de um a um, e aquilo foi impactante. Nós não entendemos isso. Primeiro ele se mostra o rei dos reis, e depois ele se eleva ao servo, o humilhado, para lavar os pés dos seus discípulos, aquele a qual ele ensinou, a qual ele acordava todas as manhãs e diziam para eles: vamos caminhar mais, vamos ver um bocado de milagre aí, vai ter mais milagre hoje. Que todos os dias foram pautados por milagres e palavras maravilhosas. Mas quando Jesus se assenta e um a um ele começa a lavar os pés, os discípulos ficaram impactados. E sabe por que ele chegou a esse ato? Porque havia uma conversação entre eles naquela mesa: quem seria o maior? Eles diziam um ao outro: quem é o maior de nós? Quem se assentará na glorificação dele? Quem vai se sentar do lado dele? Evangelho não é sobre posição em cadeira. Se a cadeira estiver trazendo constrangimento, alguém largue ela, meu irmão. Se está causando divisão, abandone-a. E quando você abandonar a cadeira, eles vão ficar impactados e vão dizer: mas como? Por quê? Qual o motivo? O motivo é só um: nós não estamos aqui por posição, mas estamos aqui para servir. Nós não estamos aqui para ser exaltado, mas para se humilhar e ser menor que o outro. E aí Jesus, quando olha aquela discussão entre eles e começa a ver que eles estavam querendo posição, Jesus vai dizer a eles: olha, aquele que quiser ser maior entre vós tem que ser o menor. Vai dar um turbilhão na cabeça deles. E aí Jesus pega a bacia e começa a fazer aquele ato de lavar pés. Jesus começa a lavar os pés e mostra aos seus discípulos o esvaziamento dele. Que de um Criador, de alguém que tinha feito eles com a própria mão, ele disse: agora eu preciso lavar os pés de vocês, para que vocês entendam em mim que a questão não é ser exaltado, é ser humilhado, para que haja em vós o mesmo sentimento que houve em mim.
Porque o nosso ego, ele só é quebrado de uma forma: humilhação. E eu não digo humilhação de pessoas, eu digo humilhação perante Cristo. Você terá coragem de se ajoelhar aos pés dele no teu quarto e dizer: Senhor, arranca de mim esse ego. Arranca de mim, Senhor, esse coração de raiva que vê o craqueiro roubando e a minha vontade é de matar ele. Certa feita eu estava com duas pessoas, eles olhando o vídeo, eles pegaram a mão do usuário do crack, colocaram em cima de uma madeira, eles batiam com a madeira e as duas pessoas que estavam comigo disseram: e eu matava. E eu disse: imagine se fosse o nosso irmão, como a nossa mãe se sentiria. Quando nós olhamos alguém sendo açoitado e nada nos acontece no coração, é hora de nós se humilhar um pouco diante de Cristo e dizer: Senhor, deixa eu sentir o que tu sentiu na cruz do Calvário. Eu não consigo sentir isso, Senhor. Quando você chegar a esse nível, você vai ver Cristo ressurreto na sua frente. Você vai ouvir Ele falar dentro de você. Você vai sentir o seu cheiro. Você vai poder perceber o amor dEle. Porque Ele nos livrou da aflição. Ele nos livrou da fome. Ele nos livrou da sede. Ele nos livrou da justiça das nossas mãos, porque nós não mais exercemos com as nossas mãos. Quem exerce justiça por nós é Deus. Ele não nos deixa faltar nada, Ele não nos deixa faltar o pão. Eu poderia falar muitas coisas para você nessa noite aqui, o que Cristo já fez na minha vida. E não é de testemunho, é de alegria, meu irmão. Geladeira queimada, Jesus. Você acredita que Jesus arruma geladeira? Geladeira cheia, com a compra que já era para o mês todo, que estava problemático, estava caótico, meu irmão. A geladeira resolve queimar. Cartão até rima, cartão para estourar, a geladeira resolve queimar. A dor era tanta que eu não tinha coragem de abrir a geladeira. Mas quando nós temos um coração dentro das nossas casas que abençoa, meu irmão, Deus não deixa faltar nada. Imagine a minha esposa chegar um missionário na nossa casa, Cristo bradar dentro dela e dizer assim para ela: vai na caixa econômica, saca R$1.000 e dá para o meu servo. E ela fazer isso. E não faltou. Ela somava e não faltava. E eu, sem coragem de abrir a geladeira, eu disse: deixa tudo aí dentro. O Espírito Santo manda alguém lá em casa, chega lá em casa, eu disse: nem abre a geladeira, porque a geladeira está cheia, tem coisa podre aí dentro que queimou. Essa pessoa olha para mim e diz: tu crê que o meu Jesus arruma a geladeira? Eu disse: eu creio, claro que eu creio, mas eu creio e quero ver. Ela disse: então vai trabalhar, que na volta vai estar tudo certo. E estava, porque Jesus, Ele tem esse poder. E como eu faço para chegar a isso, meu Ronaldo? Eu preciso me esvaziar. Eu preciso olhar a necessidade do meu irmão e de alguma forma querer supri-la. E eu não falo só de alimento, meu irmão, eu falo de sentimento, eu falo de cura. Quantas pessoas têm o dom de cura e não acreditam mais no cancerígeno? Quantas pessoas têm o dom de profecia e não acreditam mais que Deus pode usar ela para reverter o
quadro de depressão de alguém. Quantas pessoas têm o dom de revelação, mas deixam as famílias sucumbindo porque o ego está tão elevado, porque eu olho para a pessoa e digo, deixa-se quebrar. Mas Cristo está do céu, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo, dizendo para ti, meu filho, anda, abre a tua boca, fala alguma coisa, porque eles precisam sentir o meu cheiro em ti, eles precisam ver o meu amor em ti, eles precisam sentir o amor, a expressão máxima do amor que sou eu em ti. Então, pelo amor de Deus, abre a sua boca, faça alguma coisa por esse Cristo. Que esse culto não acabe aqui essa noite, que esse culto não termine aqui essa noite, que esse culto ele não termine na verdade nunca mais na tua vida, que você possa ver Cristo em todas as coisas, no caminhar da sua rua, onde você passar, você possa chorar com os noticiários de morte e com os índices alarmantes de suicídio, que você possa sentir a mesma coisa que Cristo sentiu. Não deixe esse culto acabar, faça alguma coisa, abre a sua boca e diga para alguém que Cristo ama ele tanto, que quer tirar ele daquela vida. Uramai! Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Quem quer se esvaziar nessa noite? Quem precisa se esvaziar nessa noite? Sabe quando você identifica que você precisa se esvaziar? Quando você sai por aquelas portas e o sentimento que pairava em você aqui dentro, ele acaba quando você sai por aquela porta. Você não sente mais a mesma coisa que sente aqui dentro. Esse é o momento de você se esvaziar e deixar o seu interior livre para que o Espírito Santo invada, para que esse fogo queime. Quando você encontre alguém na rua e você diga a ele, olha, Cristo te ama e vai tirar você dessa vida. Ele vai olhar para você e vai dizer assim, eu não acredito, mas eu acredito por você, porque nós não acreditávamos. Isaías vai dizer, quem deu crédito à nossa pregação? Mas Isaías continuou pregando, Isaías continuou falando, ele é o servo sofredor que deu a sua vida para nos salvar. Ninguém vai dar crédito, mas eu acredito. Oh! Da minha vida. Quem quer acreditar, venha. Se você quiser acreditar, venha. Da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Ele quer te encontrar nessa noite. Mas Ronaldo, mas eu não entendi. Deixa eu te esclarecer.
Quem aqui tem dom espiritual? Quem aqui tem dom espiritual e não está usando? Deixa eu te dar uma notícia, você precisa se esvaziar, vem. Eu sei que tem, irmão, o Espírito Santo é claro. O Espírito Santo, ele não brinca comigo, porque eu levo ele a sério. Cadê você que tem dom de profecia e faz tempo que não abre esse teu bocão aí? Cadê você que tem visto várias coisas na madrugada, mas cerrou a sua boca e deixou tudo de lado? Cadê você que tem dom de cura e não orou por mais ninguém? É com você que eu quero conversar nessa noite, vem. Chora, mandou, e a sori, e a sei. Preciso de mais, eu preciso de mais. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele quer te levar em lugares. Revelava algo hoje, que quer levar pessoas em lugares, e não é sobre culto, é sobre lugares, não é sobre domingo à noite, não é sobre quinta à noite, é sobre casas de pessoas que querem se suicidar, é sobre pessoas com estágio terminal de câncer. Você foi chamado para levar o reino de Deus, algo sobrenatural. Entenda isso, que o esvaziamento não é para você se sentir um Deus. O esvaziamento é para você se sentir tão pequeno, para você entender que alguém precisa ouvir uma palavra, para você compreender que alguém precisa te ouvir, e você dizer dentro de você: Senhor, me revela algo. Senhor, eu estou com sede de Ti. Deixa queimar o meu coração e sentir a necessidade dentro de mim. É isso que é evangelho. Você se esvaziar ao ponto de os céus entrar em você e revelar a necessidade. Deus quer sacudir Tijucas, mas deixa eu te dar uma notícia: o sacudir de Tijucas, ele primeiro fará um esvaziamento dessa igreja, para que o reino se revele em nós. Eu preciso fazer o pedido, o apelo final para encerrar. Cadê você que ainda não aceitou a Cristo? Ronaldo, eu quero viver isso. Eu quero ver a minha geladeira ser consertada. Eu quero ser usado por alguém para dar a notícia para ele que ainda há jeito, que essa morte não é para desonra, mas é para a honra e glória do Senhor. Cadê você? Temos alguém que deseja aceitar a Cristo? Eu quero orar por você nessa noite. Cristo te trouxe nesse lugar para que você expanda o reino. Não é para você ser um religioso, algo de poder fazer e não fazer. Não esqueça isso. É sobre levar o reino, levar a esperança, levar a virtude de Cristo, levar a cura, levar o remédio para a depressão. É sobre isso. Temos alguém? Levante a mão, preciso te ver. Não? Quero orar. Cristo, esvazia-nos nessa noite, Senhor, porque o reino está gritando. O Espírito Santo está gritando dentro de nós, Senhor. Ele quer nos impactar como impactou Paulo com o varão macedônico.
Ele quer nos impactar como impactou em Filipe para evangelizar o moço. Ele quer nos impactar, Senhor, com a notícia de esperança para alguém que não tem mais. Senhor, esvazia-nos nessa noite e nos enche do Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, faça-nos sair daqui queimando, Senhor. Faça-nos sair daqui, Senhor, fumegando, ó Pai, pela semana toda, Senhor, não é só por hoje, mas que essa noite seja uma noite de inquietação do nosso coração, ó Pai, para que nós vejamos, Senhor, aonde há necessidade, para que nós entendamos aonde há necessidade, para que nós vejamos, Senhor, a necessidade e levamos em nome de Jesus a esperança, a cura, o renovo, porque nós somos, Senhor, Senhor, nós somos as mãos e os pés, Senhor, que propagarão o reino de Deus nessa cidade, e ela será sacudida, Senhor, em Teu nome, Senhor, ela será transformada em Teu nome, porque aqui é um povo que crê no esvaziamento, para que o Espírito Santo invada. Assim eu oro, Senhor, e creio em nome de Jesus. Deixa Ele te queimar nessa noite. Deixa você ir embora fumegando. Tira a cinza, troca a lenha e começa tudo de novo. Não deixe apagar esse fogo. Sinta o cheiro da necessidade. Sinta o cheiro da oportunidade de dizer que esse Cristo que você carrega é a solução de todas as coisas. É a notícia alegre num dia triste. É o sol num dia chuvoso. É a certeza da vida todas as manhãs. É o sol que raia para a alegria, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem todas as manhãs. Esse é o Cristo, esse é o Santo, que você vai embora fumegando, que você vai embora impactado nessa noite, por Cristo Jesus. Amém?